Boa tarde a todos. Eu sou o professor Bruno Show Borgongino, sou doutorando do programa de pós-graduação em História Comparada, sou professor da Universidade Estácio de Sá e também bolsista da CAPES e colaborador do PEN. Eu estarei com vocês agora, essa sexta-feira, e na próxima sexta-feira oferecendo esse curso que é de Metodologia Científica. Eu já tenho experiência na área de pesquisa desde a época da graduação, coloca-se aqui alguns anos portanto, envolvido em atividades de pesquisa científica, e a minha intenção nesse curso é oferecer uma troca de experiências com vocês, explorar um pouco, trazer, discutir, debater todos elementos que eu venho refletindo acerca dessa atividade a qual eu venho desenvolvendo desde alguns anos atrás. Bem, esse curso tem alguns objetivos. O primeiro deles, eu quero debater com vocês de maneira a que possa gerar uma compreensão sobre o que é, afinal, a ciência e também isso que é o cerne da aula, que é a pesquisa científica. Também eu gostaria de discutir com vocês as etapas do desenvolvimento de uma pesquisa científica. Quer dizer, a pesquisa científica, ela perpassa um caminho, ela perpassa toda uma trajetória que todos os pesquisadores têm que se envolver. Então, esclareceremos as etapas dessa trajetória de uma pesquisa acadêmica, de maneira a contribuir para que vocês possam dar um direcionamento à própria pesquisa de vocês. Em seguida, eu quero debater sobre os métodos de estudo e pesquisa e como aplicar esses métodos. Também gostaria de trazer para vocês um debate acerca do planejamento e redação de um projeto de pesquisa. E redação de projeto de pesquisa é um dos elementos principais na trajetória de qualquer pesquisador científico. E por fim, claro, afinal, a gente gera conhecimento no campo da ciência justamente para que ele depois seja transmitido adiante, para que esse conhecimento ele seja comunicado. Daí é importante também debatermos a produção de textos científicos e, sobretudo, as normas técnicas às quais todos os textos científicos têm que atender. São as famosas regras da ABNT. Bem, a nossa aula na verdade, são duas aulas do nosso curso. A primeira aula, que é a de hoje, nós vamos dar uma introdução à pesquisa científica. Vamos ver, de modo geral, os fundamentos da pesquisa científica, os principais conceitos, o que é ciência, o que é um projeto e os elementos mais essenciais. E na próxima aula, nós debateremos a redação e a divulgação de trabalhos científicos, já visando justamente para o momento em que a pesquisa de vocês estará mais envolvida, mais amadurecida e pronta para ser transmitida e ser conhecida no mundo. Bem, apenas para esclarecer, a nossa aula é de 3 horas de duração, entretanto, pensamos aqui em fazer um intervalo, mais ou menos quando bater 2 horas, faz um intervalo de 15 minutos, depois, por volta das 3 horas, fazemos outro intervalo de 15 minutos. Caso haja qualquer dúvida, vocês podem, durante esse momento do intervalo, passar as questões para o chat, que aí a equipe, na medida do possível, passará para mim, que eu tentarei responder ao retorno do intervalo. Bem, essa primeira aula, eu pensei em uma série de tópicos para estruturar, para dar um encaminhamento ao debate. Primeiramente, eu quero demonstrar para vocês qual é, afinal, o perfil que o pesquisador tem que ter. Em seguida, eu quero definir o que é ciência. Vejam bem, nós estamos aqui discutindo um curso de metodologia científica. O conceito de ciência é fundamental para nortear a compreensão do que estamos oferecendo aqui. Em seguida, eu quero definir, afinal, o que é metodologia. Em seguida, nós vamos começar já a entrar na parte um pouquinho mais prática, que é pensar o projeto de pesquisa. Só para esclarecer, o projeto de pesquisa é aquele momento em que você propõe a trajetória de uma pesquisa a qual será iniciada. Apesar da pesquisa ser iniciada a partir do momento da redação de um projeto de pesquisa, há uma série de etapas prévias às quais tem que ser atendidas justamente para que esse projeto
possa ser elaborado. Então, vamos debater essas etapas prévias à proposição do próprio projeto e o início da pesquisa. E, em seguida, para finalizar, nós debateremos a redação do projeto de pesquisa em si mesmo. Como veremos, o projeto de pesquisa, a despeito de especificidades que possam decorrer de demandas institucionais, em geral, possuem uma série de elementos, possuem uma série de tópicos aos quais o pesquisador, no momento da redação do projeto, tem que atender. É uma coisa mais ou menos recorrente esses elementos. Bem, então, partindo para o nosso primeiro tópico, que é o perfil que o pesquisador tem que ter. Eu gosto sempre de iniciar um curso de metodologia científica. Esse daqui não é a primeira experiência que eu tenho, inclusive aqui na Secretaria Municipal de Saúde, de trazer esse tema e debatê-lo. Eu gosto de iniciar com essa pequena frase: o pesquisador é um eterno estudante. Ora, desenvolver um trabalho é desenvolver um estudo. A pesquisa científica é aquele momento de um constante aprendizado, o qual nunca está completo de verdade. Enquanto o pesquisador está envolvido dentro do seu projeto, dentro da sua pesquisa, ele continua sendo estudante. Há sempre um elemento a ser aprofundado, há sempre alguma ponta solta a ser amarrada no âmbito da pesquisa, há sempre elementos a serem levados adiante, a serem aprofundados e investigados. Então, o pesquisador, ele não deixa nunca de ser estudante, justamente porque há sempre algo novo a ser aprendido. Ele nunca vai ter o domínio pleno e total de um tema. Há sempre momentos nebulosos, haverá sempre determinados aspectos, conhecimentos, informações que serão um pouco obscuros, haverá sempre dúvidas. E tanto é que muitas vezes o pesquisador, quando passa alguns anos em relação à publicação de algum trabalho, quando relê esse trabalho antigo, ele faz uma revisão daquilo e percebe que a opinião dele mudou. Justamente por quê? Porque acumulou conhecimento. Bem, há uma série de qualidades que eu julgo, pelo menos, indispensáveis ao pesquisador. Ser pesquisador é muito legal, sem dúvida alguma, algo muito apaixonante, sobretudo quando você começa a ter um envolvimento pessoal com o tema, porém, não é fácil. Há uma série de dificuldades, é claro, como em qualquer carreira, qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de atividade com a qual você se envolva e que vá percorrer um bom momento da sua vida, haverá dificuldades. Isso é comum a qualquer tipo de atividade humana. Então, essas qualidades as quais o pesquisador tem que ter, justamente para poder levar adiante o seu projeto, é para que ele pense a sua pesquisa também como algo profissional, é algo que deve ser levado a sério. Bem, primeiramente, a qualidade que eu primeiro destaquei, que é o conhecimento do assunto a ser pesquisado. Isso significa que o pesquisador ele tem que tentar, no máximo das suas capacidades, ter um pleno domínio não apenas sobre aquele objeto de estudo específico sobre o qual ele está se debruçando. Porque há uma característica hoje das pesquisas científicas de serem cada vez mais específicas e cada vez mais o pesquisador ele perder a noção do geral, perder a noção do todo. Isso é uma dificuldade ao qual tem sido observada em qualquer campo do conhecimento. Há uma tendência à especialização, por vezes exagerada. Então, quando eu digo conhecimento do assunto a ser pesquisado, não é apenas daquele objeto específico, é sim de todo o contexto em que aquele objeto está inserido, é de toda a região, os conhecimentos paralelos e que de certa forma irão contribuir para a compreensão do fenômeno considerado em sua pesquisa. Outra característica que é fundamental, curiosidade. Como eu disse antes, o pesquisador é um eterno estudante. Você vai sempre aprender algo novo, sempre irá amadurecer e aprofundar seus conhecimentos enquanto estiver envolvido em uma pesquisa. Então, a curiosidade, aqui entendida como aquela capacidade, aquela
aquele comichão dentro da cabeça que te faz querer conhecer, que te faz querer compreender melhor o fenômeno social ou da natureza de forma mais detida, de forma mais aprofundada, é indispensável. O pesquisador ele tem que ser curioso, ele tem que ter de fato sempre uma dúvida, questionamentos e o interesse de responder esses questionamentos, os quais advêm em sua consciência. Além disso, criatividade. Aqui o que eu estou querendo dizer é que uma grande característica que um pesquisador deve ter é justamente o procurar o novo. É pegar aquilo que já foi produzido, entrar em contato com todo o contexto da produção acadêmica na área, com os avanços que foram feitos dentro da sua disciplina, dentro de sua especialização e procurar algo de diferente, algo de inovador no âmbito desse campo de estudos. Então, o pesquisador ele tem que ser criativo justamente visando o quê? Procurar novos objetos, novos fenômenos a serem estudados e, mesmo que um fenômeno já tenha sido estudado, tem que ter a criatividade de fazer uma nova problematização, de formular novas questões. Afinal, o que traz a mudança dentro de qualquer campo de estudo científico é a formulação de novas questões e algo que demanda, evidentemente, por parte do pesquisador, de sua criatividade. Depois também temos a integridade intelectual. E aqui é a ideia justamente de que a pesquisa pode ser sim algo prazeroso, aliás, deve ser algo prazeroso sem dúvida nenhuma. Como eu disse, a pesquisa científica é algo que vai perpassar um bom tempo da sua vida. É um trabalho de longo prazo. Então, se não há um prazer pessoal, se não há um envolvimento, não acontece. Entretanto, deve haver uma integridade intelectual justamente para que o pesquisador perceba a sua atividade também como algo profissional. Quer dizer, ele tem que estar compromissado com aquilo e também evitar cometer desonestidades no processo de construção do seu conhecimento. É muito comum determinadas práticas dentro do meio científico de, por exemplo, falsear dados de pesquisa, ou então de interpretações que são encaminhadas de maneira a comprovar hipóteses, mas que você observa que aquele pesquisador está forçando a argumentação de maneira a acomodar a sua explicação do fenômeno a uma hipótese pré-estabelecida justamente, talvez por uma preguiça intelectual, talvez. Isso é bastante comum. Então, o pesquisador ele tem que levar a sério e tem que estar compromissado com a sua pesquisa e tem que ser íntegro, encaminhar esse projeto de uma maneira ética e consonante com a sua própria, enfim, seriedade que o trabalho de pesquisa científica deve ter. Outra questão é a atitude autocorretiva. O pesquisador ele deve abrir mão de uma certa vaidade, de considerar que o seu trabalho, que o atual estágio da sua pesquisa é o ápice da evolução do conhecimento, de considerar que o seu trabalho está sempre impecável. Ora, aqui eu não estou dizendo que o pesquisador ele não tem que ter autoestima. O que eu estou dizendo é que o pesquisador ele deve, ao máximo, ser capaz de olhar para o seu próprio trabalho, refletir e julgar o seu trabalho. Isso é observar dentro daquilo que pensou, dentro daquilo que produziu, os méritos, é claro, porque há sempre méritos em todo tipo de trabalho científico, mas também pensar aonde será que ele teria errado, ou ainda que não tenha sido exatamente um erro, mas que contém uma impropriedade, que contém algum detalhe a ser consertado. Então, o pesquisador deve justamente ter essa capacidade e essa atitude de constantemente rever suas reflexões e a sua própria produção científica e tentar corrigir aquilo que deve ser corrigido e repetir e aproveitar aquilo que teve de positivo no trabalho desenvolvido até então. Como eu disse, pesquisador eterno estudante, isso compreende também essa capacidade de
está sempre propenso e aberto à mudança. Em seguida, disciplina. Isso daqui é importante. A pesquisa científica, ela é prazerosa, como eu disse, deve ser de fato prazerosa, entretanto, é um pouco difícil. Sobretudo porque o pesquisador às vezes tem que lidar com uma coisa chamada prazo. Quer dizer, não apenas o pesquisador, mas quase todos os campos profissionais lidam com prazos muitas vezes apertados. O pesquisador não é diferente. Então, a disciplina é justamente aquilo que vai te permitir, quando houver prazos, cumpri-los. E além disso, por mais que a atividade seja prazerosa, é claro que também há outras demandas que acabam distraindo um pouco o pesquisador da sua atividade. Afinal, o pesquisador ele não se dedica apenas à sua própria atividade de pesquisa, porque ele é um ser humano como outro qualquer. A disciplina aqui entra justamente com a ideia de que o pesquisador deve tentar ao máximo ser responsável, dedicar uma determinada quantidade de horas específicas para poder se dedicar ao tema. Então, a disciplina é justamente ligada à última qualidade que o pesquisador deve ter, que é a perseverança. É se manter com enfoque no seu trabalho. É algo que demanda tempo. E por demandar tempo, é necessário que o pesquisador, de fato, permaneça em seus estudos e, por vezes, levando em consideração a existência de prazos, que ele abdique até em determinadas circunstâncias de eventos sociais, talvez de alguns outros compromissos os quais interessem, enfim, distrações que existem no nosso cotidiano. É necessário, sim, às vezes, uma certa renúncia, mas deve-se perseverar naquilo. Bem, aqui também temos que observar que, apesar, é claro, do trabalho de pesquisa ser difícil, como qualquer outro tipo de trabalho existente na sociedade, há algumas qualidades que não são exatamente qualidades as quais o pesquisador deve ter, a despeito do que muitas vezes há uma imagem de senso comum, outro conceito que veremos daqui a pouquinho, senso comum, que a sociedade julga que o pesquisador inerentemente tem que ter. Primeiramente, a ideia de ser um gênio louco. Há uma determinada imagem, uma determinada concepção, um preconceito mesmo, em relação ao trabalho científico. Muitas vezes imaginamos, talvez por conta do cinema, talvez por conta da arte e da literatura, de imaginar o cientista como aquela pessoa excêntrica que está dentro de um laboratório, está isolado do restante da sociedade, envolvido por engenhocas as mais diversas e que se dedica apenas à pesquisa científica, mas que, entretanto, é um gênio que elabora questões, que consegue formular em sua cabeça explicações para fenômenos super complexos. Ora, para ser pesquisador, não precisa ser esse gênio louco, o qual nós observamos no cinema e nas artes mais diversas, e que muitas vezes o senso comum, a população de maneira geral, pensa sobre o trabalho do cientista. Outra coisa, eu disse que é necessário ter disciplina, eu disse que é necessário ser perseverante, que por vezes haverá, por conta dos prazos, a necessidade de se abdicar, às vezes, de algumas distrações do cotidiano ou de eventos sociais diversos. Acontece, tal como qualquer campo profissional, sempre volta a repetir isso. Entretanto, ser pesquisador não significa se dedicar exclusivamente à pesquisa. Ora, é importante também para o pesquisador, afinal, ele é um ser humano como outro qualquer, poder ter as suas distrações, aqueles seus momentos de prazer fora da sua própria pesquisa. Ele pode sair, pode se divertir, é um ser humano, um outro qualquer, gente. Entretanto, é necessária disciplina, mas também é necessário esse enfoque apenas no trabalho de pesquisa. Com dedicação exclusiva, além dessa questão relacionada à sua relação do pesquisador com o restante do mundo, também pode-se dizer que dedicação exclusiva a respeito dos próprios compromissos profissionais. Há uma ideia de que, muitas vezes até fomentada por órgãos do governo,
de que o pesquisador ele deve se dedicar apenas à sua pesquisa e não exercer nenhum tipo de atividade profissional. Ora, é claro que o pesquisador ele pode muito bem exercer uma atividade remunerada, profissional, carteira assinada, como, enfim, todos os outros, e ainda assim a pesquisa não ser prejudicada. Particularmente conheci ao longo de minha trajetória diversos pesquisadores que exerciam atividades remuneradas, inclusive com cargas horárias de trabalho semanal de 40 horas, um trabalho convencional como outro qualquer. E ainda assim conseguiu levar a cabo um projeto e projetos, inclusive, melhores do que muitos outros em que realizados por pessoas que se dedicavam exclusivamente à sua própria pesquisa. Ou seja, trabalhar não é um impeditivo, mas é claro, se você trabalha, se você exerce uma atividade profissional e sobretudo uma que demande um tempo maior, vai ser necessário que o pesquisador tenha, é claro, um grau de renúncia um pouco maior, que ele tenha mais enfoque a partir do momento que sai do trabalho dentro da sua própria pesquisa e vai ter que ser muito mais disciplinado. Afinal, o trabalho, é claro, não é impeditivo, porém, é algo que vai ter, o pesquisador ele terá que driblar e arrumar soluções criativas para poder conciliar a sua atividade de pesquisa ao exercício profissional. Outra questão é que o pesquisador ele não precisa necessariamente ter uma condição econômica privilegiada prévia. Há determinados momentos em que conversei com pessoas comuns, fora do meio acadêmico, fora do meio científico, e que tinham uma visão de que a ciência era algo para ricos. E não é. A ciência pode até exigir que o pesquisador tenha acesso a equipamentos caros e demande para que a pesquisa aconteça diversos recursos que não são exatamente muito acessíveis economicamente. Contudo, existe a possibilidade sempre de editais, de patrocínios, de buscar apoio em agências de fomento da pesquisa, como o CAPES, o CNPq, FAPERJ, justamente para cobrir esses custos. Então, o fato da pessoa não ter nascido em berço de ouro, por assim dizer, da pessoa não advir de uma condição econômica mais privilegiada, de uma condição econômica mais favorável, isso não significa que ela não possa, por não ter vindo desse contexto social, de se envolver com a própria pesquisa. Não é necessário ser previamente rico para desenvolver o trabalho, portanto. E por fim, sobretudo, é um preconceito que às vezes gera no meio acadêmico de que se cria uma hierarquia entre o pesquisador que é bolsista e o pesquisador que não é bolsista, como se o que fosse bolsista é privilegiado, é mais merecedor do que o não bolsista. Isso depende, é claro, essa realidade do programa de pós-graduação, depende do âmbito e do meio em que o pesquisador está inserido, mas o que vai desencadear esse preconceito, entretanto, não é necessário ser bolsista para desenvolver um trabalho sério. Ainda que você não esteja sendo remunerado pelo seu trabalho de pesquisa por algum motivo, ainda assim é possível realizá-lo. E o fato de não ter uma agência financiando o seu estudo, é possível levá-lo adiante e ele não será menos merecedor por não ter um financiamento. Bem, tem algumas competências que são positivas que o pesquisador tem. E aqui, tal como eu coloquei no título do slide, competências a serem desenvolvidas. Não é necessário que o pesquisador ele tenha essas competências desenvolvidas de antemão. Ele pode desenvolver essas competências ao longo da sua trajetória. Se ele estiver de antemão, tanto melhor para ele. Mas é algo que não é um pré-requisito para se tornar pesquisador, mas que, entretanto, à medida que se envolve na atividade e vai amadurecendo, à medida em que vai aprofundando a sua atividade, essas habilidades, esses conhecimentos precisam ser
adquiridos, se já não estiver de antemão, e consolidados. Primeiramente, conhecimentos ligados à informática. Bem, dentro dos seus meios, respectivos meios, cada área vai ter um conjunto de softwares, os quais são necessários o que o pesquisador conheça para poder desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, uma vez eu me lembro, um curso de extensão dentro da área de arqueologia. Não sou arqueólogo, mas assisti de curiosidade, enfim. Eu descobri que os arqueólogos utilizam hoje em dia um programa, um software, que é justamente para que, a partir de ruínas e vestígios e sítios os mais diversos, se consiga reconstituir paisagens urbanas antigas. Então, no caso, era um curso sobre arqueologia na área da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, a professora em questão, que oferecia o curso, me estava ministrando o curso, ela apresentou reconstituição de cidades de época romana que haviam sido construídas naquela região. E a reconstituição se deu a partir de um programa específico. E olha só, isso aí é um programa que ela teve que começar a dominar por conta da sua área. Eu não procurei estabelecer uma listagem, porque, como eu disse, isso é algo específico de cada área. Dependendo do seu tema de pesquisa, dependendo do seu objeto, dependendo das demandas que aquele campo científico ofereça, vai ter softwares que não vão ter como ser evitados, softwares específicos para a pesquisa naquela área, como é o caso da arqueologia que eu mencionei agora. Mas também softwares que não são necessariamente específicos. Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, essas são ferramentas básicas não apenas para a pesquisa científica, mas para a maior parte das atividades profissionais dentro do nosso mundo, que é extremamente informatizado. Então, se você não tem familiaridade com essas ferramentas básicas de computação ligadas ao mundo de informática, se não tem de antemão, vai ter que procurar adquiri-las ao longo da sua trajetória, porque em um momento, pelo menos, vai ser necessário. Nem que seja apenas no momento da redação, mas terá que ser utilizado esses recursos. E além disso, recursos de internet. Antigamente, era um pouco complicado para o pesquisador ter acesso à bibliografia, entrar em contato com a comunidade científica, justamente por quê? Porque os meios de comunicação interpessoais não eram tão desenvolvidos. Hoje em dia, com a internet aproximando as pessoas, também favoreceu bastante o contato entre centros de produção científica em cantos mais diversos do mundo. Hoje, a produção e o pensamento, aquilo que é pesquisado dentro da academia, está cada vez mais acessível. Então, é importante que o pesquisador, para ter contato com o restante, com os seus pares, com as demais pessoas que também pensam fenômenos ou mesmo que ele pesquisa, ou fenômenos paralelos e que interferem na compreensão daquilo que ele estuda, é necessário que tenha familiaridade com recursos de internet o mais diversos. Depois retornaremos a esse ponto, a respeito das competências ligadas à área de informática. Outra coisa, idiomas estrangeiros. Isso não tem como evitar no mundo atual, em qualquer área do conhecimento. Não existe tema que no Brasil não seja possível de estabelecer um diálogo com pesquisadores de fora. E veja bem, as línguas as quais é bom que vocês aprendam vai depender, obviamente, do contexto científico que há. Por exemplo, se você descobre que a universidade ou o centro de pesquisa em questão que desenvolve investigações sobre o tema que lhe interessa, sobre o tema que te compete, fica na Alemanha, é recomendável que você tenha contato com o alemão. Se fica na Holanda, é interessante que você tenha contato com o holandês. Inglês e espanhol, bem, basicamente não tem como desenvolver
pesquisa científica se em algum momento de longo prazo pelo menos, se em algum momento da sua trajetória não tiver contato com o espanhol. Afinal, muito material é traduzido muitas vezes, não é traduzido muitas vezes para o português, mas há traduções para o espanhol, que é uma língua mais próxima do português e, portanto, mais fácil de ser compreendido do que a língua original. Mas também inglês, porque, enfim, os países de língua inglesa também têm uma certa projeção sobre o restante da comunidade acadêmica. Então, os idiomas estrangeiros, ainda que o pesquisador, ao começar sua trajetória, não tenha domínio ou conhecimento mínimo desses idiomas, é interessante que, se ele pretende seguir de fato uma carreira ligada à pesquisa e ao conhecimento científico, que ele comece a superar essa dificuldade e se aprofunde nesse idioma. Outro elemento é a necessidade que o pesquisador desenvolva uma capacidade de expor suas ideias e de argumentar oralmente. Retornaremos a esse ponto daqui a pouco, mas é bom frisar, o pesquisador ele deve saber expor as suas ideias. Afinal, o conhecimento científico ele é produzido para ser passado adiante. Não adianta nada desenvolvermos as nossas pesquisas se ela se encerra em nós mesmos. Nós precisamos exteriorizá-las. Nós precisamos fazer essas ideias que produzimos, esses conhecimentos, esses saberes, precisamos fazê-los circular. Do contrário, a nossa pesquisa não vai sentido. E para fazer com que esse conhecimento circule, e mais do que isso, até mesmo para consolidar os nossos conhecimentos, nós precisamos saber nos articular oralmente, tanto para expor as ideias, mas também para, num momento em algum congresso ou no diálogo com outros cientistas, possamos argumentar, receber críticas e contra-argumentar quando recebemos críticas, se necessário. Enfim, a capacidade de ter a clareza na fala é essencial. Bem, além disso, outra competência que o pesquisador deve tentar sempre amadurecer e desenvolver é a capacidade de escrita, diretamente relacionada aqui com aquele elemento que acabamos de falar, que é a necessidade do trabalho ele ser divulgado, que o trabalho do pesquisador não encerre em si mesmo, mas que ele mantenha uma circulação do saber o qual ele está produzindo. Então, ele deve tentar sempre manter a sua escrita clara, coesa e também dentro dos padrões da norma culta da língua portuguesa. Bem, agora partindo para o nosso próximo tópico, que é a definição de ciência. Aqui reparem, metodologia científica. Temos dentro dessa expressão abrangente dois conceitos os quais são implicados e que precisamos compreendê-lo para poder perceber do que estamos falando aqui nesse curso afinal, que é o conceito de ciência e o conceito de método. Aqui estou fazendo uma inversão. Primeiro começarei com o conceito de ciência. Bem, para começar, o conceito de ciência, para ser compreendido, é necessário, antes que compreendamos o que é o seu extremo oposto, que é o conhecimento popular, o senso comum. Bem, o senso comum, o senso comum, antes de mais nada, é um conjunto de ideias. Conjunto de ideias que é compartilhado por um grupo de pessoas ou pela sociedade como um todo. Olha, qualquer grupo social, seja um grupo de terceira idade que pratica atividades físicas numa praça pública, seja um grupo de jovens que pedala na orla da praia, seja um grupo de estudantes dentro de uma universidade, por que não? Ou mesmo aumentando um pouco nossa abrangência, a população do Rio de Janeiro ou a população brasileira como um todo, há sempre entre pessoas que convivem e dividem um espaço e que se relacionam entre si, um conjunto de ideias que são comuns entre elas. As pessoas elas compartilham informações. E o que acontece? Há determinadas informações, há determinadas ideias que são
compartilhados por essa pessoa e que são naturalizadas, que parecem ser verdades óbvias, como se fosse um dado que antecedesse qualquer tipo de reflexão e que nunca já tivesse sido ensinado, que é algo óbvio, que sempre esteve ali e que sempre estará. E essas ideias que aparentam ser uma verdade óbvia, que é algo extremamente naturalizado, sobre o qual sequer pensamos na possibilidade de ser diferente ou da proveniência dessas ideias, que parecem ser óbvias, parecem ser, sem dúvida alguma, verdadeiras, elas têm uma origem histórica. Elas surgiram em algum momento da trajetória humana, seja na Idade Média, seja na Antiguidade, ou seja no próprio século XX, ou na década passada, não importa, tem essa origem histórica em circunstâncias específicas. Só que a maior parte dessas ideias é muito difícil a gente traçar, delimitar em que momento elas surgiram. Elas aparecem e se reproduzem, e vão se reproduzindo até que chega um momento que se torna um consenso, em que todos os membros daquele determinado grupo social, daquela determinada população, acabam compartilhando e acreditando e jamais questionando aquela ideia. Eu trouxe alguns exemplos. Primeiramente, cortar o cabelo na lua crescente faz com que o cabelo cresça mais rápido. Essa eu acho sensacional. Essa, na verdade, eu descobri depois já de certa idade que algumas mulheres, elas de fato faziam, elas ainda hoje fazem isso para que o cabelo cresça mais rápido. Outra que é uma ideia que essa me incomoda particularmente: futebol, política e religião não se discute. Essa eu acho particularmente problemática por conta das repercussões que tem. Bem, seguindo, gato preto dá azar. E por fim, chá de camomila acalma. Vejam só, aqui nós contemplamos diversos aspectos possíveis de ideia de senso comum. Temos desde daquela prática que é evidentemente supersticiosa, como o fato do gato preto dar azar. Existe aquela que acaba tendo uma repercussão na sociedade mais fundamental, que é o futebol, política e religião não se discute. Quer dizer, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, nós não vamos trocar ideias sobre. Isso tem, para o funcionamento da sociedade, repercussões políticas e sociais até razoavelmente sérias. E temos até mesmo aquilo que parece que é algo que não contraria o que nós aprendemos sobre ciência desde o nosso cotidiano escolar, que nós não teríamos nenhum elemento, nenhum tipo de informação que talvez contrariasse esse conhecimento, que é chá de camomila acalma. Aqui, então, eu não estou dizendo que necessariamente ideias do senso comum sejam falsas, mas sim que são naturalizadas. Ainda que não acreditamos nas outras, que são supersticiosas, como o azar que traz cruzar com um gato preto no meio da rua, ou ainda que discordemos com uma determinada concepção de que política, religião e futebol não se discutem, pegando aqui o exemplo do chá de camomila, mais especificamente, ainda que seja verdade, é algo que as pessoas não param para pensar sobre. O que chá de camomila acalma? Ou melhor, será que chá de camomila acalma mesmo? Será que não seria uma espécie de efeito placebo, porque sempre nos disseram que assim o é? Então, aqui pode ser talvez até verdadeiro, mas é uma ideia de senso comum. Por quê? Nós retornaremos isso daqui a pouco. Mas esse senso comum, ele encontra essas ideias que são naturalizadas, que encontram diversos mecanismos de difusão. A televisão. Ora, muitas vezes programas de televisão, eles divulgam notícias sobre descobertas científicas, ou então montam programas justamente que seriam supostamente de divulgação científica. E não necessariamente as informações passadas na televisão estão corretas. E muitas vezes utiliza-se fala de pesquisadores para permear, para ficar entremeando o programa, seja ele um documentário, seja uma reportagem, para dar o argumento de autoridade, mas ainda assim, sobretudo quando se retira a fala do especialista e entra a fala do jornalista,
ou então a maneira como aquele material é editado, muitas vezes acaba decorrendo num conhecimento que é gerado e transmitido para a população que se distancia do que a comunidade científica prega e que acaba criando um consenso a respeito daquela ideia. Músicas também transmitem ideias. As letras de música possuem determinadas concepções do mundo, possuem determinados elementos em que as pessoas, ao ouvirem, ainda não de imediato, mas ajuda a reforçar determinados elementos, determinadas concepções, determinadas representações do mundo. Nós temos também o cinema contribuindo para divulgar ideias. Nós temos as conversas cotidianas. Conversa com seu amigo, com seu namorado ou namorada, às vezes com um professor até mesmo, tudo isso com seu patrão. Há conversas sobre os mais diversos temas que travamos no nosso dia a dia. E, por meio das conversas, também, essa sociabilidade, ela também provoca troca e circulação de ideias. E circulação de ideias que, em algum momento, podem ser naturalizadas. E, por fim, algo que tem sido muito discutido e polêmico, sobretudo entre professores, que é a Wikipédia. A Wikipédia é uma ferramenta bastante interessante, é claro. Ela traz a possibilidade de um conhecimento que pode ser criticado e debatido e livremente mexido por qualquer um. Isso tem as suas vantagens, mas tem os seus perigos. Isso daqui tem sido cada vez mais utilizado como fonte única de informação. E as informações trazidas por esse elemento, que é uma fonte cada vez mais única, talvez por uma preguiça ou por uma falta de orientação dessas novas gerações, as quais estão familiarizadas com a internet, isso gera também determinadas concepções que são levadas ao senso comum. E aqui vejam só, o pesquisador, é importante que ele acompanhe o que é transmitido nesses meios de difusão de ideias. É importante que ele assista a TV, sobretudo se estiver passando um programa ligado à sua área. Se ele estuda a vida dos répteis e vai passar um documentário sobre répteis, ainda que ele desconfie da credibilidade daquilo, é importante que ele assista, porque é sobre a sua área. E as pessoas vão vão ver esse material sobre a sua área e vão começar a absorver aquelas ideias. E se o pesquisador ele não está familiarizado com o que as pessoas pensam, se ele não está atento ao que é produzido, sobre o conhecimento ao qual ele detém, ele começa a se distanciar da sociedade cada vez mais. E como eu vou repetir isso um pouquinho depois, é necessário sim que o pesquisador ele saiba também dialogar, não apenas com seus pares, mas também com a sociedade como um todo. É preciso que ele saia também do seu meio, da comunidade científica, e venha à sociedade de uma maneira geral. E reconhecendo, a partir desses instrumentos de difusão de ideias, se desconstrua aquelas que são recorrentes e que são, de certa maneira, equivocadas. Bem, o conhecimento popular, de uma maneira geral, é um conhecimento superficial. Ele pega os elementos, reconhece determinados aspectos, entretanto, sem aprofundá-los. O conhecimento popular, em geral, também é sensitivo. É quase como uma espécie de intuição. Não é algo que seja, de fato, fruto advindo de uma reflexão, mas sim algo que ele quase sente, que advém do seu interior e ele acredita. Além disso, é algo extremamente subjetivo. Não necessariamente a ideia a qual se acredita está ancorada sobre qualquer dado objetivo e empírico. Além disso, é assistemático. Ora, muitas vezes a ideia, que é do senso comum, ela não está dentro de um sistema explicativo maior. Quer dizer, muitas vezes sequer tem uma explicação para aquilo, apenas se acredita e não tenta sequer questionar os motivos daquilo ser assim. E por fim é a crítica. Tomando novamente a ideia do gato preto, que expus aqui, que o gato preto, quando cruza na sua rua, diante de você na rua, é sinal de azar. Isso aí é extremamente superficial. É sensitivo, quer dizer, você vê o gato e você se sente incomodado com aquilo e fica um pouco receoso acerca da sua sorte. É subjetivo. Que dado você tem
para acreditar que o gato preto vai te dar azar? O que você observou em algum momento na sua vida que te fez acreditar naquilo? Em que momento você refletiu? Que dado empírico objetivo tem? É assistemático. Afinal de contas, por que o gato preto te daria azar? O que é o azar? Quais são? O que existe no mundo que criaria, vamos dizer, uma espécie de equação entre os elementos que são capazes de trazer azar e os que trariam sorte? Estão entendendo? E também acrítico. Você passou o gato preto na sua frente, você sentiu menos receio porque vai dar azar, e você nem se pergunta, isso dentro dessa ideia de conhecimento popular, o porquê daquilo, apenas aceita-se essa ideia. Isso daqui é importante de discutir justamente porque a atividade do cientista é questionar o senso comum. E aqui não apenas o conhecimento popular não, tá, gente? Aqui também é de pensar o senso comum dentro da própria comunidade científica. Às vezes, os próprios cientistas, apesar de serem aqueles que têm o papel, a função profissional, social e cultural de questionar aquilo que parece óbvio, eles próprios possuem entre eles determinadas ideias que são naturalizadas e que não precisam ser debatidas. Isso daqui é um elemento bastante importante na história da ciência. Diversas vezes criou-se um consenso dentro da academia e veio alguém questionando esse conhecimento. Bem, também é importante para a atividade do cientista compreender a regularidade e a ordem dos fenômenos naturais. A natureza, ela segue determinadas regras, elas possuem suas regularidades, possuem suas recorrências, e ela é organizada, ela se estrutura de uma determinada maneira, e o papel do cientista é justamente compreender a natureza em seus diversos aspectos, é compreender, afinal, a sua organização, como ela funciona, como é que se dá esses fenômenos, determinados fenômenos que são recorrentes e que são frequentes. E por fim, a atividade científica, ela, de pesquisa científica, ela acaba promovendo o quê? A possibilidade de, em determinadas circunstâncias, se prever as consequências de certos conjuntos de fatores. Por exemplo, o conhecimento da lei da gravidade, que Isaac Newton estabeleceu lá na Idade Moderna, começo da Idade Moderna, na época da Revolução Científica mais especificamente. Bem, conhecendo a lei da gravidade, que diz basicamente que todo corpo que cai, que é lançado ao alto, uma hora vai cair, que tudo sempre vai entrar em queda se não tiver nenhum tipo de sustentação. Bem, tendo esse conhecimento sobre a lei da gravidade, eu posso prever que, por exemplo, se eu lançar uma bola para cima, ela uma hora vai descer. Isso aqui tomando só um exemplo o mais básico possível, mais claro. Claro, a gente conhecer fenômenos como calor, o magnetismo, a eletricidade, ou fenômenos ligados ao corpo humano, por que não? O fígado, o estômago, o coração, ou qualquer outro órgão do corpo humano, ou comportamentos sociais também, a preconceito, nós podemos prever determinadas consequências, os efeitos de um conjunto de fatores existentes da natureza. Bem, nós temos na ciência alguns componentes. Primeiramente, o objetivo ou a finalidade, que é distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos. Ou seja, não basta apenas constatar que o corpo vai cair no chão se não tiver sustentação. É preciso explicar como a gravidade funciona, por que aquele corpo vai cair. Também tem como função aperfeiçoar a relação do homem com o seu mundo, ao compreender melhor a natureza, seja a natureza externa, falando do meio ambiente ou dos animais, ou mesmo compreensão do próprio ser humano, seja como organismo vivo, tal como faz a medicina, seja enquanto ser social, tal como faz a antropologia e a sociologia, é uma forma de, a partir desse saber, nós possamos ter uma ação, uma relação com o mundo que nos cerca melhor, mais aperfeiçoada. E, enfim, nós temos como componente da ciência o objeto.
Isso, cada campo da ciência, cada disciplina científica em particular vai ter o seu. Cada área de especialização vai ter um objeto sobre o qual irá se debruçar e irá se aprofundar. A medicina, o corpo humano, a biologia, os seres vivos, a história, o passado, a história dos homens no tempo e assim por diante. Cada ciência, então, vai ter o seu objeto, o seu campo de elementos e fenômenos, os quais lhes são pertinentes. Bem, o conhecimento científico, ele é racional, é necessário todo um trabalho de reflexão, de compreensão, seguindo leis lógicas para poder ser formulado. Mas também é objetivo na medida em que se sustenta não a partir de especulações puramente, mas por conta da reflexão sobre elementos que são observados. Ora, Isaac Newton viu a maçã caindo sobre sua cabeça ali enquanto lia um livro, segundo diz a tradição. Ali ele teve um dado objetivo: a maçã caiu. E esse dado foi importante para que ele, a partir dali, desenvolvesse a sua reflexão. Ou então, quando Mendel começou a pesquisar genética, que fez os seus testes com as ervilhas, misturando ervilhas verdes e ervilhas amarelas, de maneira a determinar a existência de genes dominantes ou recessivos. É um dado objetivo. Outra coisa, é claro e preciso. Ele tem que ter dados que sejam sólidos. Dados por demais subjetivos, dados por demais questionáveis, torna o conhecimento menos sólido também. Outra característica, qual já mencionei aqui diversas vezes, que é que o conhecimento científico ele é comunicável. O conhecimento científico só faz sentido em ser adquirido se a intenção de, a posteriori que o pesquisador desenvolve o seu trabalho, que ele queira passá-lo adiante, transmiti-lo. E aqui, quando eu digo comunicado, eu particularmente tenho cada vez mais essa clareza para mim. Não falo apenas de comunicar aos seus pares, de ir a congressos, de publicar em revistas científicas, de apresentar palestras em universidades, em centros de pesquisa. Não que isso não seja importante, aliás, é fundamental também, mas também é necessário que ele dê um retorno à sociedade. Aquele seu saber, ele deve tentar ao máximo encontrar mecanismos de se difundir para além da comunidade científica, para além daquele grupo muito restrito, sobretudo em algumas áreas é mais restrito ainda, de pessoas que estudam aquele fenômeno, estão preocupadas em refletir aquele fenômeno de maneira séria e mais compromissada. É necessário dar o retorno social da pesquisa. Além disso, o conhecimento científico ele é verificável. Lei da gravidade, por exemplo, todo o corpo vai cair se não tiver uma sustentação. Então, eu posso verificar isso a qualquer momento. Eu posso pegar um copo, eu posso pegar um celular, uma bola de futebol, lançar para cima e vou verificar o quê? Que é verdade, ele vai cair, vai? E é o chão. Isso qualquer tipo de conhecimento produzido dentro do campo da ciência. Um experimento, por exemplo, com fogo. Eu posso reproduzir aquele conhecimento e constatar a existência daquele mesmo fenômeno. Então, é passível de verificação, mesmo que, é claro, dentro de determinadas circunstâncias, que tenha demandas tecnológicas e metodológicas muito específicas, mas que ainda assim podem ser reproduzidas. É possível, é viável, do ponto de vista lógico. Também depende de investigação metódica. O pesquisador, ele tem que ser minucioso e detalhista. A metodologia, o conjunto de procedimentos aos quais ele vai adotar em sua trajetória, no desenvolvimento do seu trabalho, precisa ser pormenorizado, minucioso e atento aos mais ínfimos detalhes. É necessário que o pesquisador ele seja bastante atento, que ele esteja observando os detalhes os mais diversos do processo de aquisição desse conhecimento ao qual ele está comprometido. Também ele é acumulativo. Nenhum pesquisador é uma ilha, nenhum homem é uma ilha, afinal de contas. Há toda uma trajetória por trás. O cientista deve reconhecer que, antes dele, outras pessoas estudaram aquele fenômeno sobre o qual
ele está se dedicando, sobre o qual ele está pesquisando. É necessário que ele conheça a tradição pregressa, ainda que ele tenha descoberto um objeto muito específico de estudo e que seja de fato inédito, ainda assim há elementos que podem ser aproveitados da tradição pregressa. Vamos dizer, por exemplo, um biólogo que descubra um réptil novo, um lagarto novo. Bem, ainda que aquele lagarto sequer se tenha tido notícias dele alguma vez na história da humanidade, seja de fato um espécime completamente novo, ainda assim há um conhecimento por trás daquilo, em que ele pode aplicar de maneira a compreender aquele réptil mais específico. Ele é um réptil, então tem características comuns a todos os répteis, sangue frio e assim por diante. E além disso, mesmo sendo inédito, ele começa a estabelecer uma tradição. Ele pode, a partir do momento que ele lança seu trabalho, outros pesquisadores podem vir e contribuir para o acúmulo de informações e acúmulo de saberes a respeito desse conhecimento. Além disso, é falível. E aqui entra novamente aquela necessidade do cientista de ter atitude autocorretiva, tal como eu disse. Não é porque você chegou a uma conclusão, ainda que seguindo toda uma metodologia rigorosa, ainda que tendo dados sólidos e tendo uma interpretação muito meticulosa e cuidadosa, que aquilo que você concluiu é verdade absoluta. A pesquisa científica, ela é desenvolvida por seres humanos, e todo ser humano é falho. Estamos propensos ao erro sempre. Então, é necessária a humildade por parte do pesquisador, justamente porque o conhecimento científico é falível. Podem haver falhas e que podem, inclusive, demorar muito tempo para serem superadas. Bem, antes de iniciar a metodologia, agora são 2h06 no meu relógio, vamos dar um pequeno intervalo de 15 minutos. Caso haja comentários, dúvidas, podem passar, transmitir por chat e, conforme as possibilidades, tentarei responder aqui no retorno. Então, 15 minutinhos.